Bem, pessoal, remédio natural contra o câncer, se existe ou não existe, né? Eu tenho muito vídeo aqui no canal falando sobre o câncer, né? Falando sobre oncologia, falando sobre quimioterapia, falando sobre radiocirurgia, falando sobre a neurocirurgia, né? E nesses vídeos sempre tem mais várias perguntas sobre algum remédio natural sobre câncer ou a pessoa cita. Tomo tal chá e isso curou câncer, ou alguém fala assim, fui curada pelo chá tal. E eu vou explicar para vocês o que acontece isso, né? O que é certo, o que é errado, o que pode prejudicar e qual a lógica do raciocínio médico-científico, né? Então o que acontece? A partir do ponto que você diz que um chá funciona para um determinado câncer ou cura um câncer, né? Você está de frente a uma pergunta que pode ser transformada num estudo científico, né? E o que acontece? A grande maioria, para não dizer a totalidade de vocês, dessas afirmações que são feitas nesses vídeos que eu faço, né? Elas não têm base científica. Vamos lá para você não se confundir, né? Aqui na cultura da gente brasileira é muito comum o uso de chá em vários sentidos na nossa vida, né? Eu desde pequeno tomo, tá com isso, tomo chá disso, minha mãe dá, a avó dá. É natural a gente fazer isso, né? E vários tipos de doenças, inclusive doenças graves, né? É incomum você encontrar alguém com câncer, com a dor, que algum parente não vai sugerir algum chá disso. Isso não tem problema. O grande fator, e o grande fator problemático é, quando você parte isso para o campo científico, para se comprovar que um determinado chá funciona, você teria que fazer um estudo controlado. Um grupo você vai dar chá para tentar curar um câncer, outro grupo você não vai dar e tentar chegar ao veredito, né? Inclusive, a maioria das drogas, de remédios que a gente usa, né? Eles acabam oriundos das folhas, das plantas, do raciocínio que muitas vezes até está na cultura popular e depois conseguiu se comprovar. Mas é necessário toda uma metodologia para validar. Foi assim com a vacina, lembra? Estudo fase 1, fase 2, fase 3. E na grande maioria das vezes não há estudo científico para esses chás que vocês colocam aqui nos comentários. Júlio, então você está dizendo que não funciona, que não é para tomar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que não há evidência científica, na grande maioria das vezes, para se tratar um câncer com chá. Inclusive, se fosse, né, seria recomendação médica, o médico prescreveria. Mas eu não estou dizendo que você não deve tomar. Eu não estou dizendo que isso não pode te dar um alívio, te dar um bem-estar, né? E, além disso, né, a grande maioria dos chás que você fala, né, eles são, na maioria das vezes, liberados. Você compra no mercado, você consegue comprar em farmácia sem receita, então eles não vão te prejudicar, não vão fazer mal. Então, o que é que eu costumo dizer? Para você não imaginar e não substituir o tratamento que tem evidência científica, que foi estudado, né, que muitas vezes, né, passaram, na verdade, quando você fala de remédio, todos passaram, né, pela validação, FDA, órgão norte-americano, Anvisa aqui no Brasil, União Europeia, até porque a maioria dos tratamentos quimioterápicos, oncológicos, né, eles têm guidelines que são mundiais, né, então não é uma coisa, tem um tratamento de câncer que só aqui no Brasil faz, não existe isso. Quando a gente fala de evidência científica, a maioria das revistas elas são publicadas em inglês, tem a metodologia, as pessoas validam aquilo, são publicadas, grupos diferentes replicam aqueles estudos até esse remédio chegar para você. Então não substitua esse tratamento, né, que alguns até colocam, tratamento convencional. Não dá para escalar convencional ou não convencional. Você tem que pensar o seguinte, esses tratamentos que foram estudados e têm evidência científica. Quando eu digo que tem evidência científica, não é maravilhoso, né? Todo mundo sabe, tratamento de câncer, às vezes, quanto é dificultoso, quanto efeito colateral tem, né? Quantas vezes chega no limite que o médico fala, nesse momento não vamos continuar, vai para o cuidados paliativos. A gente sabe que tem uma série de problemas, ninguém está duvidando nem questionando isso, né? E você também não tem problema nenhum, na grande maioria das vezes, só pergunte ao seu médico, você tomar o chá que você quiser, né? Se tiver, não cause nenhuma interferência no seu tratamento, né? O que você não pode fazer é tentar substituir, que aí você terá grandes problemas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Esse vídeo é mais de informação para você entender esse raciocínio médico, raciocínio científico, né? Porque é contra ou a favor, e sim essas etapas de validação que são necessárias e como a gente médico usa esse pensamento científico, a metodologia científica para dizer tal remédio, eu consigo dizer que tem evidência científica que funciona e eu vou prescrever para você no caso do câncer, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.